Antes de começar o vídeo, quero avisar para vocês que os membros do canal têm acesso antecipado aos vídeos novos e sem anúncios. Então não perde tempo e apoie o canal no Seja Membro. É o preço de um refri. A guerra se aproxima. Nos túneis da Centopeia Anciã, Gyoro descobre que os heróis classe S já estão a caminho e ativa seu tabuleiro. Executivos sedentos, ninjas monstrificados, mercenários hipnotizados e o temível Overground Rover de prontidão. Enquanto isso, dois garotos estão presos no centro do covil de monstros e o caçador de heróis Garou reaparece mais feroz do que nunca. Gyoro promete a Garou o atalho para se tornar o monstro definitivo. Salve galera, beleza? Eu sou o Wes e hoje trago para vocês a parte 4 da história da terceira temporada de One Punch Man. Esse episódio começa no tempo que está aparecendo aqui na tela do vídeo, então se você já viu os anteriores, já pula direto pro 4 e se divirta. Recado dado, se inscreva no canal, ative o sininho e bora pra história. Gyoro perguntava quem é a criança à sua frente. Ceifador Real disse que o trouxe e ele estava com Garou. Gyoro pede para se livrarem daquele garoto. Real Reaper havia trazido aquela criança para brincarem depois. Ele precisava disso para não cortar ninguém por impulso. Gyoro diz que não é hora de brincar. Ele havia encontrado um robô cachorro enviando sinais de transmissão a partir dos túneis da Centopeia Anciã. A Associação de Heróis irá encontrar a localização do esconderijo dos monstros em 24 horas, e em breve os heróis classe S irão chegar ali. Graças a vários novatos, eles poderão derrotá-los, mas mesmo assim, heróis classe S são muito poderosos. Não se esqueçam, a Centopeia Anciã e Goketsu foram derrotados. Não sabemos qual é a arma secreta da Associação de Heróis. Nesse momento vemos um monstro rinoceronte que socava vários pneus gigantescos. Esse era Rhino Wrestler, o lutador. Ele dizia que irá derrubar quem vier enfrentá-los, e nesse momento dispara uma sequência de socos em um saco de pancadas feito totalmente de pneus. O ataque mais poderoso do lutador Rhino vem de seu chifre. Finalmente ele poderá testar sua força contra os heróis. Nesse momento vemos Homem Fênix, que dizia em pensamentos: como Orochi conseguiu ficar tão forte? Se Gyoro estiver dizendo a verdade, eu também devo conseguir. Serei o rei dos monstros, Homem Fênix. Aquela era sua ambição, e nesse momento vemos a Mulher Monstro DOS. Ela estava treinando seus novos servos mercenários. Batendo seu chicote, ela dizia que o objetivo deles é matar o máximo de heróis que conseguirem. Essas são as suas ordens. Todos hipnotizados pelo poder de DOS dizem que irão obedecê-la. E próximo dali, os dois ninjas malignos treinavam, Hellfire Flame e Gale Wind. Eles diziam que o herói mais poderoso seria Flash Chamativo. Os outros são apenas escória. De repente os ninjas ativam seu modo monstro no meio do treinamento, e esses eram seus novos poderes. Hellfire dizia que a Associação de Heróis tem robôs e usuários de poder psíquico, porém Gale Wind dizia que são irrelevantes. Não tem como máquinas ter a mesma velocidade dos ninjas. Porém Hellfire queria saber sobre os poderes mentais, e Gale Wind diz que é só acabar com eles antes que possam ativar seus poderes. Somos levados a outro local, onde vemos um monstro totalmente mumificado no chão, e alguém perguntava: tem certeza que pode fazer isso? Não acho que deveria atacar aliados. Quem responde é o monstro puro sangue. É isso que acontece quando ficam em meu caminho. Eu avisei para sair da frente, mas ele não quis ouvir. O monstro falso não tem o mesmo nível de poder que um monstro de verdade como eu. Saiba seu lugar. Ele fala isso enquanto limpava sua boca. O vampiro puro sangue dizia em pensamentos: sejam os executivos ou então Orochi, todos terão o mesmo fim. Depois que eu matar todos, que se chamam de heróis, sou um descendente de uma linhagem de vampiros ancestrais. Sou um monstro de verdade. De repente outro monstro se aproxima dizendo: eu vi o Senhor Cabelo Demoníaco enfrentando heróis outro dia. Que poder! Você é um demônio de alto nível. Então Dave o Long Hair responde: meu cabelo longo, cor de nozes, é como um tigre com asas, um permanente com cabelo liso, um ogro com uma massa de ferro. Eu tenho um cabelo longamente demoníaco. O monstro ao seu lado então conclui que ele se tornou um grande monstro cuidando de seu cabelo. E o vampiro sangue puro se irrita de ficar perto desses caras. Ele mostrava a diferença entre eles. De repente, somos levados até o executivo Nian, conhecido também como Gato Monstro. Os presos que ele havia transformado em monstros dizem que querem lutar contra Puri Prisoner. Cat Monster diz que eles parecem felizes por estarem fora da prisão, mas continuam com o mesmo comportamento. Porém agora possuem algum poder, e ver os outros se vingando é sempre ótimo. Muito bem, podem surtar, garotos. Ceifador Real andava com o Tareu pelo covil de monstros, porém de repente eles ficam de frente com o monstro lagarto gigante que dizia:
Estou sentindo um cheiro apetitoso. É uma criança? Que cheiro bom. Se importa de dividir? Hell Reaper responde que não dá, porém o lagarto responde que isso era egoísmo. Ele sempre estava com fome e precisava comer. Ceifador Real diz que irá cortar a cauda do monstro para o próprio lagarto comer. De repente, o robô G5 aparece, pedindo licença. O lagarto, sem pensar duas vezes, parte para cima. E G5 joga o monstro inteiro na boca de The Grateful Tub. O lagartão o engole e sai dali, dizendo para não entrarem mais em seu caminho novamente. E Ceifador pergunta de onde G5 roubou aquelas espadas. E o robô samurai diz que colecionava por hobby. Na mão de G5 estava a cabeça do robô cavaleiro de metal. E Ceifador Real deixa Tareu no quarto de hóspedes, que na verdade é uma cela escura. Hell Reaper dizia: veja, Wagama, eu trouxe um amigo. Eu vou fazer uma pausa. Tentem se dar bem até eu voltar. Tareu pergunta quem estava ali, e nesse momento vemos o garoto Wagama, o filho de Narinki. Ele diz que faz 1 dia e meio que está ali e só comeu um pedaço de pão e água. Tareu tinha só uma jujuba. Wagama pega rapidamente e a come. Ele tinha certeza que a associação de heróis iria salvá-lo. Isso porque seu pai é um financiador deles. Ele pergunta se Tareu também queria ser salvo, e o garoto responde que sim. Wagama diz que para isso ele deveria ser seu subordinado. Então da próxima vez que a comida vier, Tareu terá que dar todo o seu alimento para ele. E de repente, o monstro água-viva de lodo chega até a cela. Ele diz que ninguém virá salvá-los, todos irão morrer. Porém, Wagama gritava que os heróis classe A e classe S iriam vir sim. Todos os monstros irão virar geleia. O bastão de metal sozinho acabaria com todos eles. Além disso, tem outros como o Blast, a Tornado do Terror e também o King. Porém, a Água-Viva de Lodo responde que eles têm monstros que vão até mesmo além dos heróis de classe S, especialmente os executivos. Eles são muito fortes. É como se tivessem sido criados por Deus. Meros humanos não têm a menor chance contra eles. Até mesmo o King irá cair. Naquele momento, vemos a sombra de alguns executivos poderosos da Associação de Monstros, além do Rei Orochi. Nesse momento somos levados até a cidade. Ainda caído na poça de sangue vemos Garou, porém ao lembrar dos acontecimentos da luta contra Hell Reaper e Godbug, o caçador de heróis finalmente abre seus olhos. Garou se levanta lentamente dizendo que seu corpo estava doendo. Ele se perguntava como isso aconteceu. Apesar de ter perdido, ainda estava vivo. O que aconteceu com aquele moleque feioso, o Tareu? Garou queria saber se os monstros o deixaram ir embora, ou será que ele... Garou sente que a hemorragia em seu corpo já havia parado e de repente sua aura aumenta. Parece que mais uma vez o caçador de heróis evoluiu. Garou fica extremamente sério e longe dali somos levados até o herói classe S, Imperador Criança. Ele diz que o sinal do seu robô, o cachorrinho cavador, parou de repente. Agora era questão de tempo para achar o esconderijo. De repente o homem com o olho robótico, Sekinger, aparece. Ele queria saber se o herói encontrou a localização dos monstros. Todos os outros estavam esperando. Apenas Tornado do Terror foi na frente. Imperador Criança queria saber se todos os heróis classe S concordaram. Sekinger responde que o mestre de regata e o bastão de metal ainda estavam no hospital. O cavaleiro Drive Knight estava desaparecido. Já o homem cão de guarda e o cavaleiro de metal se recusaram a participar. Zombie Man estava vindo para a associação e já se comunicaram com Silverfang, King e Cyborg demoníaco para entrarem no time. No fim das contas, iremos contar com a força dos classe S. Imperador Criança diz que investigou sobre Genos e descobriu que ele vive em um endereço da cidade Fantasma Z. Sabemos que os monstros vivem por lá e a sua cidade de origem também foi destruída. Você não acha isso estranho? Sekinger responde que muitos heróis têm origem desconhecida e Imperador Criança imaginava que poderia ter um traidor dentro da associação de heróis, e Genos faz parte da associação há apenas um mês. Imperador Criança queria removê-lo da operação até ter certeza, e também quer retirar Bang por ele ter falhado em capturar Garou. Sekinger pergunta se Imperador Criança ainda precisa de King, e ele responde que sim, King é a força principal dos heróis. Em breve descobriremos o local do esconderijo dos monstros. O líder da associação de heróis, Sif, não acreditava no que acabou de escutar. Imperador Criança queria remover o Cyborg demoníaco, Genos e Silverfang da missão, porém é dito que eles irão compensar a falta dos dois com heróis de baixo nível. Os resultados poderiam ser melhores.
Sif fica nervoso com aquilo. Você irá mandar os heróis mais fracos para a morte? Sekinger diz que os heróis profissionais são capazes de entender o que pode acontecer. Precisamos salvar o refém e para isso os sacrifícios são inevitáveis. Mas Sif diz que as perdas podem causar consequências gravíssimas, mas o olho de metal Sekinger conclui que eles precisam ter cuidado com a profecia da Terra e estar em perigo. Devemos considerar futuros desastres, porém meu plano é diferente. Você acha que a Associação de Monstros faz parte da profecia? Se não fizermos nada, eles irão destruir a humanidade. Essa é a hora mais crítica para a Associação de Heróis. Se pudermos resolver isso, a profecia não será problema algum. Eu serei o líder desta operação. Na casa de Saitama, todos admiravam o ensopado depois de pronto. Junto do capa careca, lá estavam Genos, Dr. Kuseno, Fubuki, King, Bang e Bomb. Saitama pega seu hashi para comer a comida e de repente todos os outros também estavam com hashis na mão para comer. E rapidamente eles atacam de uma vez aquele saboroso ensopado. A comida começa a flutuar e Saitama fica em choque. Fubuki visualiza a carne e usa seus poderes psíquicos para trazê-la até ela. Porém, antes que possa pegá-la, Genos utiliza seus reflexos rápidos e pega aquele pedaço de carne. Ele dizia: o que você pensa que está fazendo com a carne do sensei, Nevasca das Trevas? E Fubuki pergunta se o ciborgue demoníaco estava satisfeito sendo subordinado daquele homem. Silverfang diz para não serem egoístas, o ensopado foi feito para ser dividido. E Bomb grita para ele parar de pegar todos os tofus. Saitama então ergue sua mão e diz: esperem, tem alguma coisa errada por aqui, porque vocês estão comendo ensopado antes de mim. Vocês já comeram todo o repolho, então saiam daqui. Fubuki concorda, não tinha lugar para eles ali. Porém Saitama diz que também quer que ela vá embora. A Nevasca das Trevas fala que se quiserem fazer parte do grupo Nevasca, vão precisar provar a sua força. Genos queria saber se devia demonstrar sua força incinerando o Fubuki. Porém Saitama fala para o ciborgue demoníaco não quebrar nada de dentro da sua casa. Dr. Kuseno pede para Genos se acalmar, ele estava muito empolgado. Esqueça a batalha e tente se divertir. Você amadureceu muito e tem bons amigos agora. Porém Genos diz que Fubuki não era sua amiga. A Nevasca das Trevas elogia Dr. Kuseno porque ele conseguiu construir armas tão incríveis para o ciborgue demoníaco. Ela queria saber se ele pode vendê-las. Genos não gosta daquelas palavras e diz que vai atacar a Fubuki se ela continuar. Bang queria saber se Saitama tinha alguma dica de como criar bons discípulos, porém o careca de capa não tem nada a declarar, somente que acabou a carne. Silverfang se pergunta onde errou, já que seu dojo era o melhor, e Genos diz para ele não conversar com Saitama se a conversa fosse longa demais. Saitama pergunta se Kuseno irá trazer mais carne, e como reflexo, Genos fala para ele não pedir coisas para o doutor, mas logo se arrepende ao perceber que respondeu o seu querido sensei, e então pede desculpas. Saitama acredita que Genos precisava descansar urgente e que todos deveriam ir embora, porém de repente o careca percebe que King estava desmaiado. O que teria acontecido? Nesse momento somos levados até Garou. Ele perambula pela cidade Fantasma Z e então finalmente entra em um túnel. Gyoro percebe que um intruso estaria no caminho A8. Seria um monstro querendo se unir à sua casa ou um espião dos heróis. A batalha decisiva está próxima. Gyoro pede para os soldados rasos noturnos encontrarem um intruso. Finalmente amanheceu e no apartamento de Saitama ele tentava acordar King, que estava desmaiado no chão. O herói classe S pergunta cadê os outros e Saitama diz que ele botou todos para irem embora e Genos estava em manutenção. King pede desculpas por ter sido o único a ficar ali até agora. O careca de capa aceita as desculpas, mas já que King estava saindo, ele pede para ele levar o lixo para fora, já que hoje é dia de reciclagem. King estava todo sujo, de ensopado, e andava até a lixeira. Ele acha aquela manhã bem tranquila e refrescante, então começa a imaginar que os monstros poderiam estar escondidos no subterrâneo da cidade Z, e só de pensar nisso, tinha calafrios. Ele sai correndo e joga o lixo na lixeira. Chegando à cidade vizinha, King pega o trem para sua casa, porém lá na porta estavam duas pessoas da Associação de Heróis o esperando. King diz que estava na cidade Z e os agentes da associação acham que suas manchas de comida na camisa seriam fluidos corporais de monstros que foram esmagados pelo Motor King. Eles precisam de sua ajuda na Associação de Heróis e nesse momento vemos Narink. Ele estava desesperado, seu esquadrão de mercenários não tinha entrado em
em contato. O que aconteceu com o Capitão Tongara e seus subordinados? Será que eles foram completamente aniquilados? Sekinger chega ao local e diz que o homem precisava dormir. Era melhor ele ir até o quarto de hóspedes e descansar. Nós iremos resgatar seu filho. Por favor, acredite em nós. Narink, desesperado, diz que para rever o seu filho, o Agama, ele daria toda a sua fortuna para a Associação de Heróis. Porém, de repente, uma voz responde: nós não queremos seu dinheiro. Flash chamativo dizia: os únicos que podem comprar são aqueles mais fracos que o próprio dinheiro. Gente assim vale menos que lixo. Superliga Luz Negra concorda, exatamente, apenas aqueles com coragem para encarar o mal podem se erguer no campo de batalha. E Tatsumaki, a Tornado do Terror, se pronuncia: estão errados, no fim só importa se você é forte, então deixem comigo. Samurai Atômico dizia: nossa prioridade é resgatar o garoto, precisamos agir como um time. Homem Zumbi falava: invadir o esconderijo dos monstros, com esse time será moleza, vamos acabar com essa organização. Puri Prisoner gritava: eu vou dar o meu melhor para salvar o garoto e também os demais prisioneiros, juro por esse suéter feito à mão. Imperador Criança então diz: já localizei a base deles, só estamos esperando o King e os outros heróis. Vamos invadir a Associação de Monstros ao meio-dia e salvar o garoto. Aqueles eram os heróis classe S da Associação de Heróis. Tatsumaki diz para o velhote sentar e relaxar, logo estará tudo resolvido. Os heróis classe S têm uma reunião e Imperador Criança mostra seu plano. Vamos nos dividir e atacá-los por todos os lados. Ele dá a todos um localizador. Precisamos agir o mais rápido possível. A criança é nossa prioridade. Enquanto isso, os heróis de suporte vão ficar do lado de fora e enfrentar os monstros que tentarem fugir. Eles conseguirão lutar contra ameaças de nível tigre. Tatsumaki pergunta se eles envolveram sua irmã Fubuki nisso, e Sekinger responde que sim, eles a chamaram. A nevasca infernal é imprescindível nesta batalha. Porém, Tatsumaki responde que não, eles não poderiam pôr sua irmãzinha em perigo assim. A Tornado do Terror diz que apenas ela já basta. Entenderam? O Olho de Metal Sekinger responde que sim, ele irá cancelar agora o chamado de Fubuki. Bom galera, estão gostando do vídeo? Então deixe seu like para apoiar o canal e comente o que está achando dessa história. No Covil dos Monstros vemos Tareu e o Agama dentro da cela. O ceifador real chega até o local e diz que irá cuidar deles. Ele escolhe Tareu: está na hora de você ir até meu quarto, vamos brincar muito. O Agama empurra Tareu dizendo para ele ir. O garotinho chorava e gritava por socorro: heróis, me ajudem. O ceifador então se pronuncia: meu querido, a Associação de Heróis vai vir para salvar apenas aquele outro garoto. Ninguém sabe que você está aqui. Tareu, nenhum herói vai vir te salvar. Nesse momento somos levados até o túnel dos monstros e vários foram investigar sobre o invasor, mas nenhum voltou de lá. Será que foram os heróis? Eles acham que o invasor estava agindo sozinho, assim como Gyoro disse, porém aquilo era bizarro demais. Haviam vários pedaços de monstros espalhados no local. Isso não parecia humano. Eles achavam que algum monstro insano, como o ceifador real, acabou chegando ali. Mas não importa quem seja, as ordens de Gyoro eram para matá-lo. Voltando até o QG dos monstros, o ceifador real cortava lentamente o rosto de Tareu. O menino gritava por socorro e pergunta por que Royal Reaper estava fazendo aquilo. O ceifador real apenas responde que ele é um monstro. Vou te contar um segredo. Nunca tive interesse nessas guerras, muito menos na nova ordem mundial. Só preciso satisfazer a minha vontade de matar e você está prestes a se tornar o meu êxtase. Vamos começar pela língua. Tareu gritava por socorro e de repente a parede daquele lugar se quebra. Quem chega ali é Garou. Royal Reaper se vira rapidamente para cortá-lo, mas o caçador de heróis quebra sua lâmina facilmente e com apenas um soco arranca a cabeça do monstro. Apesar de ter sido perfurado na barriga, Garou com seus dedos ataca como se fosse uma garra e corta em pedaços o corpo de ceifador real. Tareu chorava ao ser salvo pelo tio Garou, que dizia: vamos moleque, vou te tirar daqui, e se te pegarem de novo, você está morto, não se esqueça disso. Tareu pergunta como Garou encontrou e ele responde: é porque eu sou um monstro. De repente, dois monstros menores aparecem gritando: o invasor é um humano. Agora é a chance de conseguirmos pontos com Gyoro. Eles atacam, porém, quando percebem que era o caçador de heróis, já estava tarde demais.
Garou, em um piscar de olhos, pulveriza aqueles dois. Devido às suas feridas, Garou precisava comer para se curar. Ele então devora o braço de um dos monstros e Tareu pergunta se isso não poderia deixá-lo doente. Garou responde que comida é sempre comida e ele estava precisando de carne. Não dá para pensar em educação nessas horas. Já mostrei para aquele cara quem é que manda, então não temos mais nada para fazer aqui. Vamos embora. Tareu corre junto de Garou e o garotinho estava preocupado com as feridas do tio Garou. Seria melhor se esconderem até ele se recuperar. Porém, o caçador de heróis responde que os monstros sabem onde eles estão. Se ficarem parados, eles irão mandar vários monstros até matá-los. Na verdade, demos sorte. Parece que eles estão ocupados com alguma outra coisa. Podemos simplesmente pegar o caminho mais rápido e esmagar quem ficar na nossa frente. Tareu diz que tem outro refém ali, um garotinho igual a ele. O Garou diz que não se importa, porém Tareu pede por favor para salvar o Agama também. Porém o monstro humano responde: moleque, você me entendeu errado, não é como se eu estivesse vindo aqui para te salvar. Mas ao se virar para trás, ele se surpreende, havia um monstro gigante ali. Ele pede para o garoto não se virar para trás, venha na minha direção devagar. Tareu anda até ele, atrás deles vemos o Totó super crescido de Orochi, o cachorro monstro Overground Rover, o cão gigante de 6 olhos. Garou está à frente ao novo inimigo, seus batimentos cardíacos começam a acelerar e sua pele fica endurecida. O corpo de Garou estava sentindo que aquele inimigo era forte demais. Garou fala para Tareu calar a boca e não encarar o cachorro gigante. Comece a andar. Eles vagarosamente começam a se afastar, contanto que não mostrem hostilidade, irão ficar bem. Eles conseguem se afastar o suficiente, porém de repente outro inimigo aparece, atacando pelas costas. O rato gigante tinha companheiros e o ajudam a atacar Garou. O caçador de heróis empurra Tareu e começa a batalha. Ele segura um deles, porém um vapor quente de água o atinge. Eles perguntam se Garou seria um intruso. Por acaso está do lado dos humanos? O monstro cabeça de chuveiro diz que não sabe por que Gyoro está obcecado pelo Garou. E o super rato dizia: esse será um aquecimento antes de enfrentarmos os heróis. O demônio Ikako diz que o caçador de heróis se acha demais e então parte para o ataque. Eu tenho o chifre mais duro do mundo, ele é inquebrável. Garou consegue desviar, mas logo em seguida vem o cabeça de chuveiro. Eu posso mudar as propriedades da água armazenada em meu corpo. Se não gosta de água quente, o que você prefere? Cola ou então ácido? Super Rato dizia que ele já sobreviveu a vários experimentos. Sou um rato de laboratório original, com alta inteligência e força muscular esmagadora. Ikako ataca Garou novamente, mas o caçador de heróis o acerta com um chute poderoso. Cabeça de chuveiro dispara líquidos químicos, porém Garou consegue se defender e acerta um soco no monstro. Agora é a vez de Super Rato. E com um sorriso no rosto, Garou para o soco do inimigo com apenas uma mão. O impacto foi tão forte que quebrou todo o braço do monstro. Ele derrota todos e então Tareu começa a rir. O tio Garou é incrível, ele está ficando cada vez mais forte e de repente o rato gigante começa a se regenerar. Cabeça de chuveiro também se levanta dizendo: parece que você não é um qualquer caçador de heróis, sem falar que somos nível de desastre e demônio. Garou responde que está acostumado a enfrentar diversos inimigos. Esses níveis de desastre não servem pra nada, mas nesse caso eu serei nível de desastre dragão. O Super Rato fala para Garou que os monstros nível dragão são executivos da associação de monstros. E Ikako se transforma em uma lança para ser a arma de Super Rato. E está na hora de usar o golpe secreto. O rato arremessa Ikako na direção de Garou e com o poderoso jato de água, o cabeça de chuveiro aumenta ainda mais a velocidade de Ikako. Essa é a tríade demoníaca, a estaca de alta velocidade. No entanto, Garou consegue prever esses movimentos. Com apenas uma mão, ele muda a trajetória da lança demoníaca e de repente ouvimos um enorme rugido. A lança Ikako atingiu algo. Aquele barulho parecia ruim e de repente os pedaços do resto do monstro são jogados de volta. Ao que parece, esse não era mesmo o chifre mais resistente do mundo. Cabeça de chuveiro diz que ao que parece eles irritaram o executivo. E no meio das sombras vemos surgir o Overground Rover. Garou se perguntava se aquele bicho não seria apenas um cachorro e os outros monstros dizem que a associação só liga para o poder destrutivo. Esse é um executivo de nível dragão, o vira-latas gigante. Garou fica surpreso, na sua frente estava um dos executivos da associação de monstros, o vira-latas gigante, nível de desastre e dragão. O inimigo concentra em sua
sua boca uma intensa esfera de energia e lança na direção de Garou e Tareu, Super Rato e Cabeça de Chuveiro também, que tenta rebater o poder abrindo todas as torneiras, porém sua pressão aquática não é o suficiente e Cabeça de Chuveiro é totalmente desintegrado. Super Rato acredita que com sua regeneração ele possa sobreviver, porém o mesmo acontece com ele, sendo pulverizado instantaneamente, e Garou por sua vez segura Tareu e sai correndo dali. Saitama em sua casa sente um tremor, ele se pergunta se seria um terremoto, então o careca liga a televisão, porém não estava aparecendo nada. Será que foi alguma interferência? Capa Careca tem a ideia de chamar o Dr. Kusseno para tentar arrumar sua televisão, depois de consertar os genos. Voltando à colmeia de monstros, o poder do Totó super crescido, Overground Rover, destrói todo aquele corredor, porém Garou consegue fugir com Tareu. Ele fica impressionado com o poder do executivo, o nível de desastre e dragão. Garou pede para Tareu correr, agora eles precisam se separar, porém o garoto fala que não irá conseguir fugir sozinho. O caçador de heróis nesse momento começa a gritar: você só vai me atrasar e me pôr em perigo, foi pura sorte eu ter te salvado, agora se vira sozinho garoto. Tareu começa a chorar e sai correndo dali, o cachorro gigante iria atacá-lo, porém Garou golpeia a pata do monstro, mas aquela sequência de golpes não fez efeito algum e Overground Rover dispara seu poder em Garou. Em pensamentos o monstro humano dizia: espera aí, eu estou perto da morte, agora eu vou morrer, esse é o meu fim. Perdi por causa daquele moleque feioso, queria tanto uma coca, droga, é o meu fim. Garou é atingido por aquele poder e se lembra de sua infância assistindo TV. O ataque de Overground Rover consegue quebrar várias camadas da colmeia de monstros, jogando Garou ainda mais para o subsolo. Porém, ao abaixar a fumaça, vemos o caçador de heróis ainda de pé. Ele estava todo ferido, porém emanava uma aura ameaçadora. Ground Rover abre sua boca e dispara mais esferas de energia, porém Garou consegue saltar e se esquivar de todas elas. O cachorro monstro corre em busca de sua presa, utilizando seu imenso poder. Uma enorme explosão acontece dentro do esconderijo da Associação de Monstros. Até mesmo a cidade Fantasma Z acima deles estremece. Seria esse o fim de Garou? O Totó super crescido andava pelos escombros, procurando por seu inimigo. Porém Garou havia sido impulsionado a alguns andares acima devido à explosão. Ele se segura para não cair e de repente ele se solta. Pare de se achar, seu cachorro de merda. Ground Rover com seus olhos consegue ver Garou se aproximando dele. O caçador de heróis dá um soco poderoso, enquanto grita para o cão monstro sentar. Ele atinge em cheio o focinho, porém o cachorro se levanta sacudindo todo o seu corpo. Garou nesse momento percebe que seu melhor ataque nem sequer funcionou. O cão de Orochi morde a perna do monstro humano e começa a batê-lo no chão. Depois de soltar Garou, ele concentra toda a sua energia para atingir o caçador de heróis, disparando um poder insano e perfurando as camadas mais obscuras da Associação de Monstros. O prédio de Saitama então começa a tremer e nosso herói tentava ler um mangá. Enquanto isso, Garou fica soterrado pelos escombros e dizia em pensamentos: eu desabei por vários andares abaixo. Droga, eu preciso subir o mais rápido possível, mas não consigo me mexer. Naquele momento, Gyoro aparece. Estava me perguntando o que havia caído aqui. Então o intruso era você. Que maravilha, Garou. Como eu pensava, você atendeu às minhas expectativas e estou satisfeito por ainda estar vivo. Utilizando seu poder psíquico, Gyoro retira os escombros de cima de Garou, que levanta dizendo: Gyoro, você mandou seus lacaios me atacarem, não foi? Olha a confusão que você me arrumou. Porém, de repente, o caçador de heróis é paralisado. Gyoro estava utilizando seu poder enquanto se impressiona por quanto Garou cresceu nesse pouco tempo. Ele queria conversar um pouco. Essa é a face amedrontadora de Gyoro, um dos executivos da Associação de Monstros, assim como os demais, com o poder de nível dragão, o braço direito do rei dos monstros Orochi. Além do limite, há um grande poder. Mas será que ele poderá ser conquistado? Naquele momento somos levados até Saitama. O herói coloca seu uniforme e escova seus dentes. Saitama finalmente sai para patrulhar a cidade com sua careca reluzente refletindo a luz do sol. Na Associação de Monstros, o embate entre Garou e Gyoro continua. O executivo dizia: no momento você pode ser considerado meio monstro, mas mesmo assim foi capaz de sobreviver às bombas de calor do Rover. Porém seu corpo tem um potencial físico limitado. Deixe
Deixe comigo, eu vou torná-lo o monstro mais poderoso de todos. Garou pergunta se ele irá ensiná-lo a utilizar telecinese. Gyoro fala o que ele vai ensinar não são poderes psíquicos ou então artes marciais, mas sim o segredo da monstrificação. Isso vai acelerar o processo para se tornar um monstro de verdade. Você deve quase morrer várias vezes como um humano para sobrecarregar completamente seu corpo e também espírito. Pode parecer simples, mas na verdade é extremamente difícil. E mesmo se sobreviver, é comum sua evolução parar devido a um baixo intelecto, se tornando assim um monstro medíocre. O importante é criar um inferno diferente para cada indivíduo específico. Garou pergunta a Gyoro se já tentou isso várias vezes. O executivo responde que já testou com humanos e monstros. Mesmo sendo fácil transformar humanos em monstros, o processo simplesmente transforma suas habilidades, porém sem garantia de crescimento. Eu fiz todo o possível para compreender uma forma de superar os limites: canibalismo entre monstros, transfusão, reprodução, exposição à dor e estresse, aumentar seus níveis de ódio. Eu tentei de tudo. Por isso descobri que é possível chegar ao próximo nível, conquistando a morte. Se isso acontecer várias vezes, o crescimento é explosivo, mesmo conseguindo alguns sucessos que foram poderosos. Todos morreram antes de alcançar o nível dragão, porém obtive meu primeiro sucesso, Orochi. Naquela hora somos levados a algumas lembranças do passado. Uma mulher conversava com um homem misterioso. Ela pergunta se ele não era um humano. Ao que parece, estava enlouquecendo. Aquele era o rei dos monstros, o Senhor Orochi. Voltando ao presente, Gyoro dizia: Garou, você possui habilidades ainda maiores que as dele, e como resultado de sua luta com um ceifador real, você quebrou mais uma barreira. Sua monstrificação está acontecendo, você já se tornou bem poderoso. Seguindo meu plano, você se tornará um monstro forte, como o Senhor Orochi. Se junte a mim e torne-se o monstro mais poderoso. Juntos iremos apagar os heróis deste mundo. Eu vou tornar seu sonho realidade. Aquela era a proposta de Gyoro para Garou, porém o monstro humano responde: cuide da sua vida e me deixe em paz. Gyoro fala que ele perdeu a chance de recusar no momento em que o viu. O executivo da Associação de Monstros, Gyoro, continua sua conversa com Garou, que está paralisado. Ele dizia: odeio quem fica só observando sem se envolver. Eu vou forçá-lo a participar. Gyoro começa a rir. Você está blefando, não consegue nem sequer se mover. Esse é o meu poder, que supera até mesmo as irmãs Tatsumaki e Fubuki. Mesmo Gyoro, utilizando todo o seu poder para conter Garou, de repente o caçador de heróis consegue dar um passo à frente. Eu estou começando a me acostumar com isso. Gyoro entende que aquilo deve ser o que chamam de espírito de luta. Me deixe discipliná-lo com um pouco de dor. Gyoro ataca com várias rochas, porém Garou as destrói facilmente, enquanto dizia: suas habilidades não são brincadeira, então esse é o poder do conselheiro da Associação de Monstros. Mas ao que parece, seu poder só pode lidar com uma coisa de cada vez. Poderes psíquicos não me assustam. O caçador de heróis entende como funcionam os poderes de Gyoro e nesse momento consegue desviar facilmente de todos os seus ataques. O monstro humano dizia: você é medíocre, um gênio como eu, ensinado por alguém como você, mas que piada. O que eu preciso é acabar com o cérebro da Associação de Monstros e tudo acaba aqui, que comece a caçada. Aquela era a nova face de Garou, cujo poder cresce a cada momento. Porém Gyoro dizia: sabia que os heróis já estão quase aqui. É melhor a gente pegar leve, porque eu preciso guardar energia. Por favor, Senhor Orochi, pode vir. Um tremor acontece. Debaixo de Garou surge Orochi, o rei dos monstros. Com sua mão ele agarra Garou e começa a esmagá-lo. Gyoro deseja boa sorte na batalha e o caçador de heróis grita de dor frente ao rei dos monstros. Gyoro diz que Garou ainda é útil, então por favor não o mate. Orochi então o solta e Garou cai no chão. Gyoro pergunta se ele consegue se levantar e o caçador de heróis fecha seus punhos e ao cotovelar o chão, salta e cai de pé. O discípulo de Silverfang está extremamente ferido e à sua frente estava o gigantesco Orochi com sua face monstruosa. Com um de seus chifres, finalmente ele começa o ataque. Garou consegue desviar, mas o chifre de Orochi o persegue e nesse momento perfura o peito de Garou. Gyoro dizia que o chifre do rei dos monstros foram sua primeira descoberta após a monstrificação. Eles são pesados, porém flexíveis e rápidos, podem se expandir a longas distâncias
e Orochi os controla livremente. Garou, mesmo com um buraco em sua barriga, ainda fica de pé. Isso não é problema para ele, seu corpo já foi perfurado antes. Orochi nesse momento ataca com todos os seus chifres e abre sua enorme boca, concentrando seu poder. Porém, Garou estava mais forte e consegue se defender dos ataques, utilizando a técnica que aprendeu com Bang, o fluxo da água quebrador de rochas. Os monstros mais fracos assistiam àquela luta, porém Garou e Orochi acabam os matando também. Garou corria cada vez mais rápido para fugir dos golpes do Rei dos Monstros e Gyoro percebe que ele estava acelerando mais e mais. Orochi não consegue acertar Garou utilizando seus chifres e o caçador de heróis havia alcançado uma velocidade insana. Em pensamentos ele dizia que pode continuar desviando, mas isso não irá resolver o problema. Nesse momento Garou ataca ferozmente. Ele dizia em pensamentos: já que você era originalmente um humano, a fraqueza deve estar no mesmo lugar. Eu vou destruir esse alvo gigantesco. Quando estava prestes a golpeá-lo, Garou se depara com a enorme boca de Orochi. O Rei dos Monstros tenta comer o caçador de heróis, porém ele consegue fugir e se perguntava o que estaria acontecendo. Orochi começa a se transformar. Seu corpo, feito por serpentes, ao que parece, se transforma em uma nova forma. O monstro Rei das Serpentes concentra todo o seu poder em sua boca e Garou, observando aquilo, dizia: então, depois do vira-latas monstruoso, vem o Rei das Minhocas. Orochi e todas as suas serpentes concentram uma grande energia para o ataque destrutivo. Gyoro apenas observava tudo aquilo e o discípulo de Bang, Garou, percebe que corria perigo, porém já era tarde demais e o ataque ofuscante de Orochi começa. Poderosas rajadas de energia são lançadas das bocas de suas serpentes e Garou é pego naquela investida incandescente. Gyoro simplesmente utiliza seu poder psicocinético para criar uma barreira e então se defender das explosões. Enquanto isso, observava Garou no meio das chamas. Aguentar uma temperatura super alta assim não seria pouca coisa. À frente de Garou estava Orochi em sua forma infernal. A imagem se assemelha à de um demônio em chamas. O gigantesco Rei dos Monstros destrói tudo à sua frente e de repente suas serpentes do lado direito de seu corpo se transformam na sua mão. Então ele se prepara para dar um soco. O poderoso golpe acerta no meio daquelas chamas que cobriam todo o local e vemos então Garou vivo, defendendo-se do ataque feroz do Senhor Orochi. O caçador de heróis segura aquele punho gigante, porém ainda assim é arrastado pelo chão, enquanto se defende até ser jogado na parede da Associação de Monstros. A força de Orochi faz com que o monstro humano, o Garou, abra um buraco na parede onde foi arremessado. O braço de Orochi, que havia se esticado, volta ao normal, e Gyoro dizia: o ser supremo Orochi-sama está muito além de seu nível atual, então desista de uma vez. O caçador de heróis se levanta dos escombros dizendo: não me façam rir, eu sou um gênio, você não vai acertar o mesmo ataque 2 vezes em mim, vou virar esse jogo agora. Fica só vendo, esse cara é muito forte mesmo, mas ele só tem força bruta. Tá faltando a coisa que o torna o Rei dos Monstros. Gyoro pergunta o que faltaria, e Garou responde que lhe falta terror. Ele não tem o que é preciso para aterrorizar os outros. Garou, que está todo torrado após o ataque de Orochi e ainda com um grande corte em sua face, emanava uma aura amedrontadora. Gyoro observava aquilo e o monstro humano dizia: eu vou te mostrar o que é terror. Garou respira forte e começa a mover seus braços até que fica em posição de ataque. Garou dizia: venha até mim e apavore-se. Orochi se remonta voltando à sua forma humanoide, porém ainda continuava coberto por fogo. O monstro faz todos os passos de Garou, ficando na mesma posição de ataque do caçador de heróis. Garou fica surpreso: tá brincando comigo? Não me diga que esse cara também. Gyoro se pronuncia: achou mesmo que você era o único gênio? Seus movimentos e técnicas podem ser facilmente copiados com apenas um olhar. O Sr. Orochi agora irá evoluir ainda mais, graças a você. Como deseja, eu irei lançá-lo no mais absoluto terror. Essas eram as palavras monstruosas de Orochi-sama. Garou duvida que Orochi aprendeu suas técnicas só de olhar. Se esse for o caso, adotou um estilo de luta compatível que deixou as coisas mais fáceis para mim. Valeu! Garou parte para o ataque e passa entre os dedos de Orochi, indo na direção da cabeça do Rei dos Monstros. Garou dizia que Orochi vai se arrepender por adotar aquela postura de combate, mas de repente é surpreendido pelas diversas serpentes gigantes.
Os dragões que fazem parte do corpo do Rei dos Monstros impedem Garou de atacar e o atiram com toda a força contra a parede daquele lugar. Essa obsessão por heróis e o desejo intenso de se tornar um monstro. Ainda assim, não existe em você qualquer tipo de impulso monstruoso ou luxúria. Ainda não conseguiu abandonar a sua humanidade, Garou. Após Garou ser jogado na parede, depois de lutar contra Orochi, Saitama andava pelas ruas. Ele jura que escutou algum barulho vindo do chão, mas agora ficou tudo quieto. Saitama abre uma tampa de bueiro e então observa. Naquele momento, somos levados até a Associação de Heróis. Usando um satélite de termografia, eles conseguiram checar o número de inimigos que estavam na Associação de Monstros, podendo confirmar mais de 500 monstros diferentes até o momento. E pelos cálculos, cada herói classe S terá que derrotar ao menos 60 monstros. Imperador Criança acha que não seria problema algum, porém os executivos dos monstros podem ser um problema, assim como foi a Centopeia Anciã, e baseado nesse fato, podem existir outros monstros de nível de Desastre, Demônio e Dragão. Puri Prisoner responde que é uma mistura de monstros, mas na maioria não são nada demais, porém tem alguns bem fortes. Homem Zumbi queria saber se Drive Knight foi realmente derrotado, porém o Imperador Criança não tinha certeza. Superliga Luz Negra fala que Drive Knight tem um corpo ciborgue e por isso não deve morrer, talvez tenha sido apenas danificado, ficando incapaz de se mover ou de se comunicar, e por isso deve estar escondido. Homem Zumbi conclui com isso que eles também podem ser derrotados, por isso devem manter a guarda alta. Porém Tatsumaki diz que nunca seria derrotada. O Ninja Flash chamativo então se pronuncia: eles com certeza irão atacar sem piedade na hora em que nos virem. Imperador Criança fala que qualquer simpatia com os monstros pode ser fatal, e Puri discorda. Misturados com os monstros da associação estão meus amigos prisioneiros que foram coagidos a se aliarem a eles. Eu quero salvá-los. Se alguém ver qualquer monstro com uniforme de prisioneiro, deixem comigo. Samurai Atômico diz que um velho amigo dele também se tornou um monstro, porém mesmo assim ele o matou. Porém existe alguma forma de salvar aqueles que passaram pela monstrificação. Puri fala que pensou em uma combinação, o abraço do anjo e o beijo profundo do despertar. Talvez assim eles voltem ao normal. Flash chamativo fala sobre Orochi, o chefe dos monstros, e o conselheiro Gyoro. Os dois parecem ser de nível dragão. Tatsumaki, a Tornado do Terror, quer cuidar do chefão. Vou ter que fazer isso, já que vocês são fracos demais. Flash pede para alguém calar a boca daquela mulher, para a reunião continuar. E Homem Zumbi diz que no fim das contas, o objetivo é resgatar os reféns. Exterminar os monstros é algo secundário. Tatsumaki, por favor, não se esqueça disso. Imperador diz que não conseguiu localizar o chefão oculto através de suas investigações. A base dos monstros é grande demais e se alonga para as profundezas do subterrâneo. Superliga Luz Negra fala que mesmo sendo um soldado ou um chefão, eles terão que lutar. É nossa responsabilidade derrotar qualquer inimigo que ficar no nosso caminho. Flash chamativo dizia que se conseguirem encontrar o chefão e resgatar os reféns, nem iriam precisar de tanta gente assim para cumprir uma tarefa. Porém de repente chega alguém. Esse é o herói número 1 da classe A, o Máscara Doce, que dizia: eu estava me perguntando por que não estão na sala de espera. Como ousam deixar um membro do time como eu sozinho, fora de uma reunião secreta como esta? Qual o significado disso? Imperador Criança responde que não pretendiam deixar ele de fora, porém queria fazer uma reunião com os classe S primeiro. O Imperador pensava que o plano é fazer os heróis de classes inferiores lutarem na superfície, dando reforço para os classe S. Se falassem isso para Máscara Doce, teriam uma discussão desnecessária. Como poderiam convencê-lo sem ferir o seu orgulho? Tatsumaki de repente fala para Máscara Doce: o motivo é porque todos odeiam você. E Máscara Doce pede para eles se explicarem. Querem que eu fique esperando na superfície? Imperador Criança fala que gostaria das habilidades de liderança do herói classe A. Por isso, ele seria o capitão da equipe de suporte. Samurai Atômico revela: apenas nós iremos atacar o subterrâneo.
conto com você para cuidar dos monstros que escaparem. Eu irei levar também comigo meus discípulos. E enquanto isso, Deus Porco queria comer mais 20 pizzas, porém Superliga Luz Negra fala para seu companheiro de equipe que ele deveria ter cuidado. Comer muito antes de uma batalha poderia fazer mal, seria melhor ele tomar um shake de Whey Protein. Máscara Doce responde que os heróis classe S não são confiáveis, por isso ele fará parte da unidade de ataque. E Tatsumaki dizia: eu vou precisar desenhar para você entender que você é um fraco, seu nível é baixo demais para essa batalha. O herói classe A ignora Tatsumaki e fala: Imperador Criança, parece que você não entendeu. Se quiser tirar proveito das minhas habilidades de liderança, então coloque os heróis classe S sob o meu comando. Homem Zumbi fala que isso é uma piada. Quer ganhar algum crédito? Então siga as ordens do Imperador Criança. Estamos prestes a enfrentar uma quantidade surreal de monstros. Isso não é hora para brincadeiras. E Máscara Doce pergunta se é verdade que o Zumbi-Man não pode ser morto. Você não seria, na verdade, um monstro. Você recebeu a classificação S por suas habilidades de luta. Mas quem você é, na verdade? Será que podemos considerá-lo mesmo um aliado? Zumbi-Man estava ficando nervoso, porém Superliga interfere. Ei, chega de provocações. Isso não é nada legal. Somos todos heróis por aqui. O herói classe A dizia: vocês deveriam ser heróis profissionais. Vocês abusam demais de suas posições na classe S e dos privilégios que têm. Suas reputações na associação são terríveis. Não vejo nenhuma prova de que estão dando o melhor de si como heróis. Será mesmo que estão cumprindo o seu dever, sendo aqueles que detêm o maior poder da associação? Aquelas eram as palavras mais sinceras de Máscara Doce. Ele estava dando um sermão nos heróis classe S, porém Tatsumaki intervém. Olha quem fala, você ainda está trabalhando em meio período como idol, seu bizarro, se chamando de bonitão mascarado, mas nem é tão bonito assim. E Máscara Doce responde: respeitar a autoridade e seguir ordens. É isso que os torna heróis classe S, não é? Sem isso, são apenas um monte de caras poderosos e perigosos. Então permitam-me usar essa oportunidade para utilizar suas habilidades apropriadamente. Sigam minhas instruções. Puri Prisoner dizia em pensamentos: nossa, parece uma relação agressiva entre mestre e escravos. Nada mal, mas ainda estou hesitante. Flash Chamativo se pronuncia: que tal você tentar nos forçar a te obedecer? Seria divertido. Máscara Doce pergunta: você acha que eu não consigo? O clima esquenta entre os dois heróis. Ao que parece, estava prestes a acontecer uma batalha entre eles. Porém, Samurai Atômico intervém. Ei, isso não é brincadeira. Contenha seu instinto assassino. Flash Chamativo. O ninja responde: isso só depende dele. Mas de repente, uma voz anuncia: o Sr. King chegou. Um dos heróis mais respeitados entre a classe S entra pela porta, considerado pela associação e por seus companheiros como sendo um dos heróis mais poderosos. Porém, como sabemos, ele na verdade é um fracote. Porém, sua presença já acalma os ânimos dos demais. O Motor King chegou. Estão gostando do vídeo? Deixe seu like. E continuando, King chega na reunião dos heróis classe S. Máscara Doce diz que ele chegou bem na hora e pergunta por que o classe S estaria coberto de manchas, onde esteve o tempo todo, o que fez que o deixou assim. King pensa que aquilo parecia mais algum tipo de interrogatório. Esse Máscara Doce é difícil de lidar, porém o herói fala que foi escoltado até lá depois que chegou em sua casa. Ele estava na cidade Z, mas antes que pudesse falar que aquelas manchas eram de um ensopado, os agentes que o escoltaram começam a dizer que ele esteve enfrentando monstros a noite toda. Aquelas manchas seriam sangue de monstros. Máscara Doce se surpreende, Samurai Atômico e Flash Chamativo também. E algo inesperado acontece, já que Tatsumaki diz que King é impressionante. Máscara Doce reconhece as ações rápidas e destemidas de King, dizendo que, ao que parece, existem realmente heróis classe S que levam seu trabalho muito a sério. Por causa de King, ele irá recuar, mas mesmo assim irá participar da equipe de ataque. E Imperador Criança fala para King não enfrentar as forças inimigas sozinho. Assim como você, Drive Knight foi investigar a zona desabitada e perdemos contato com ele. Não sabemos que ameaças tem por lá. E com seu olhar mortal, King dá uma grande resposta. Nesse momento vemos vários helicópteros chegando na associação de heróis.
City no elevador dizia para Sekinger: você ser promovido para conselheiro dependerá desse momento crítico. O olho de metal então responde: reunimos 15 membros para a equipe de suporte e está na hora de ir. City diz que mesmo assim eles estão em desvantagem. Não esperava que você fosse alguém com tamanha coragem e determinação. Sekinger diz que será o responsável por supervisionar a operação. Essa será uma luta única. Se derrotarmos a Associação de Monstros agora, não apenas serei promovido, mas meu nome estará nos livros de história. Os heróis de classe baixa esperavam para começarem a missão e Sekinger agradece a todos por estarem ali. City pergunta se todos já sabiam suas missões. A Capitã Mizuki, uma heroína de classe B, responde que sim, meu trabalho é fornecer suporte para os veteranos de classe B. Sekinger diz que está correto, eles precisam eliminar qualquer um que tente escapar e assegurar uma rota de fuga, além de proteger o refém. City revela, assim que a equipe de ataque resgatar os reféns, a responsabilidade de vocês é escoltá-lo com segurança. Isso é o mais importante. Pena que um dos heróis classe A falava: o refém é uma pessoa importante, mas não precisam se preocupar. Por mais que odiamos o alto escalão, cumpriremos a missão da mesma forma. O herói classe C lança psíquica, dizia. Mesmo assim, quando mexerem no vespeiro de monstros, com certeza terão armadilhas. Vamos cruzar uma ponte perigosa. O herói classe B Agulha Estrela se pronuncia: chefe, quero dizer uma coisa. Vamos entrar no território inimigo. Precisamos de um acordo que irão aumentar nossos rankings para valer a pena esta missão. Sekinger concorda com isso e os heróis ficam animados. Alguns deles devem ter potencial para algum dia chegar à classe S. City é chamado para uma reunião com Bang e seu irmão Bomb. O Presa de Prata diz que perdeu seu celular e pergunta se poderiam arrumar um novo. City responde que irá conseguir, porém se lembrava que o plano era deixar Silverfang de fora da missão. O velhote pergunta se tinha alguma informação de onde Garou está se escondendo. Ele ainda deve estar com um grupo de monstros, porém o conselheiro mente que não tinha descoberto nada e elogia Silverfang por ter derrotado a centopeia anciã ao lado de King. Mas por que você deixou Garou escapar? Foi realmente por interferência dos monstros? Bang então pergunta: estava dizendo que deixei ele escapar de propósito? City pede perdão. Com tantas coisas acontecendo, ele estava meio confuso. Alguém lhe trará um novo celular, então por favor, aguarde. Após o homem sair da sala, Bomb diz para seu irmão que a associação de heróis devem estar suspeitando deles. E de repente King entra naquele lugar. Ele desejava se esconder ali até ir embora. Porém de repente toma um susto ao ver Silverfang. Ele diz que houve uma convocação urgente dos heróis classe S. Porém Silverfang não sabia de nada. King revela que o Imperador Criança falou para não conversarem sobre isso com Bang, porém o mestre de Garou queria saber tudo. Naquele momento vemos os outros heróis classe S. Imperador Criança queria saber por que King estava demorando tanto no banheiro. Homem Zumbi sentia as batidas do coração de Motor King. Talvez ele estava se concentrando antes do trabalho. Voltando à sala onde Bang estava, o herói dizia: então vai acontecer um ataque à base dos monstros e me colocaram de fora. Não devem confiar mais em mim ou então no Genos. Mas será que Saitama sabe que a base deles é na zona desabitada? King fala que provavelmente não. Se ele soubesse, já teria ido lá sozinho há muito tempo. Como King recebeu as coordenadas de onde ele deve atacar, ele pede a ajuda de Bang para levarem o Capa Careca e o Ciborgue Demoníaco. Silverfang diz que Garou estará lá, então para cumprir seu dever como mestre, ele vai também. King marca o local de encontro no apartamento de Saitama e sai pensando que finalmente ele conseguiu ficar a salvo dessa missão. Está na hora de ir. Os heróis classe S junto com a tropa de heróis de suporte irão atacar a base da Associação de Monstros na cidade Fantasma Z. Vemos Fubuki, que em pensamentos dizia: eu fui convocada para a luta, mas cancelaram de repente sem motivo. Tatsumaki deve ter rejeitado a minha aprovação, porém essa minha rixa com a Associação de Monstros é totalmente pessoal. Como eles ousam me humilhar na frente da minha irmã? Conquistar pontos com atividades heróicas é o objetivo do grupo Nevasca. Agora, graças aos monstros desgraçados, o grupo está inativo. Os membros Nevasca estavam todos machucados no hospital, por isso eu vou me vingar utilizando o poder do novo grupo Nevasca. Naquele momento, avistamos Genos com suas novas partes robóticas. Em pensamentos ele dizia: meu pedido sem sentido com certeza deixou o doutor preocupado. Mesmo assim, eu pedi uma melhoria nos equipamentos, baseado nas sugestões do mestre Saitama.
Genos se lembra das palavras de Dr. Kusseno. Esse upgrade é loucura, é uma construção sem equilíbrio, focada apenas em poder de ataque. Eu elevei sua potência até o limite, sem sacrificar a integridade da armadura, mas você precisa regular a liberação de energia durante a luta. Usando o poder máximo, você irá muito além de seu limite natural e então quebrará. Use isso apenas em último caso, só use o poder máximo quando tiver a oportunidade correta. O limite são apenas 10 segundos. Mais do que isso, você não irá suportar. Seu núcleo pode explodir e nem mesmo como Cyborg irá sobreviver. Você entende isso, Genos? Como será esse novo poder gigantesco que Dr. Kusseno colocou no corpo de Genos? Andando pelas ruínas da Cidade Z, o ciborgue demoníaco Genos se encontra com Fubuki, a nevasca das trevas. Ele dizia: "O que você quer agora? Não pense que vou te deixar entrar no apartamento de Saitama a qualquer momento assim tão facilmente." Genos e Fubuki se encontram na porta do prédio de Saitama. O ciborgue demoníaco diz que tem autorização do Sensei para entrar a qualquer momento, diferente da Fubuki. Além do mais, ele também paga uma parte do aluguel, porém ao entrarem no apartamento de Saitama, eles percebem que o capa careca já não estava mais ali. Ele havia deixado água em um copo. Será que saiu por uma emergência? Genos não sabe por que seria, já que o desconto especial só deve começar no mercado depois de amanhã. O uniforme de herói dele também não estava ali. Alguma coisa com certeza aconteceu. De repente, Bang e Bomb chegam no apartamento também. Silverfang diz que eles estão planejando invadir a base inimiga junto de King. Bomb fala que a base fica bem próxima dali, bem debaixo dos nossos narizes, e não encontramos. Você virá conosco, Genos? O ciborgue demoníaco responde que é claro que sim. King, após subir as escadas, chega até lá também. Eles queriam saber o plano de Motor King. Deveriam esperar o Saitama ou deveriam atacar a associação de monstros imediatamente. O herói classe S quer esperar o Saitama e Fubuki concorda, como esperado de King. Você já planejou tudo mesmo, hein? Em uma batalha em grupo, a força de Saitama é indispensável. Se tivermos que ir, iremos todos juntos. Todos os membros do novo grupo Nevasca. Os heróis ignoram Fubuki e Genos dizia que King, Bang e Bomb deveriam ir na frente. Genos irá ficar esperando o Saitama Sensei. Fubuki, Bang e Bomb partem para o ataque junto de King, que estava em total desespero por dentro, imaginando que estava lascado, já que Saitama não vai ir com eles. E naquele momento somos levados até o capa careca. Ao que parece, ele estava andando em um túnel dos esgotos, e os heróis classe S passavam a cerca para a Cidade Z. Junto de Imperador Criança, vemos os demais heróis, sendo que os de classe mais baixa dizem que hoje seria o dia em que recuperariam um distrito abandonado. Imperador Criança se pergunta onde estaria King. O herói classe C, Lança Psíquica, responde que King está agindo sozinho, como se fosse parte do plano. Uma ação rápida e eficiente. E nesse momento o herói classe A, Tiro Maravilha, se pronuncia: "Acho que é isso mesmo." E a linda capitã Mizuki, da classe B, falava: "É uma pena, pensei que poderia ver o Sr. King lutando." O Agulha Estrela, da classe B, diz que como é o King, provavelmente ele vai trabalhar melhor estando sozinho. E Homem Zumbi diz para os heróis de suporte esquecerem isso e olharem para frente. De repente, uma horda de monstros se aproxima para o confronto. Superliga Luz Negra diz que tem um monte deles, e os discípulos do Samurai Atômico avisam que tem mais vindo por trás. Porém, o herói classe S avista mais um no céu. A respiração dos monstros vinham de todas as direções, e de repente um trapo preto cai bem na frente dos heróis. Dele saem 2 mãos, e com algum tipo de poder, consegue levitar 3 vagões de metrô até ali, tapando a rota de fuga dos heróis. De dentro dos vagões, saem mais monstros, encurralando assim a associação de heróis. Capitã Mizuki gritava: "Supervisor Sekinger, para trás, por favor." Sekinger estava assustado, ao que parece era uma armadilha. Porém o herói da classe A, Pena, responde: "Assim é bem melhor, a situação está quase no seu clímax." Dizendo aquelas palavras, ele ativa suas garras de metal para lutar, e Tatsumaki fica diante do inimigo. Aquele monstro com um manto negro, que parecia mais um dementador, ativa seus poderes. Ele irá entrar em combate com a Tornado do Terror. Com um nível de desastre desconhecido, o monstro se chama Olho Maligno. Ele dizia: Ora, mesmo eu tendo ouvido que a associação de heróis viria com força total, ao que parece é só isso. Imperador Criança calcula que eles estão cercados por aproximadamente 150 monstros e não param de chegar mais. Tatsumaki fala para ele que não adianta nada contar o número dessas coisas, e Puri Prisoner diz
que os garotos que não estiverem confiantes deveriam ficar atrás dele. O Olho Maligno falava: são vocês que devem ser contados, Tatsumaki. Naquele momento todo o local começa a tremer, o monstro começa a levitar alguns prédios, utilizando seus poderes psíquicos para jogá-los nos heróis. E ele dizia: infelizmente esses olhos do meu corpo são dos monstros que foram mortos por vocês heróis. Gyoro os colocou em meu corpo, e assim seus pensamentos e ressentimentos que ficaram para trás se reuniram e amplificaram meus poderes. Está na hora da vingança. Todos eles estão chorando de alegria. Olho Maligno atira os prédios em cima da associação de heróis. Os heróis começam a correr, porém Tatsumaki permanece imóvel e movimenta apenas um dedo, criando assim uma barreira que destrói os prédios antes que eles possam alcançar os heróis. Antes que os heróis classe mais baixa pudessem agradecer Tatsumaki, ela então desfaz a barreira e assim os destroços começam a cair sobre eles. A Tornado do Terror fala que não iria protegê-los. Porém, Puri Prisoner se põe à frente e com seus passos leves de anjo, destrói alguns escombros dos prédios que estavam caindo. Superliga Luz Negra também se faz de escudo para proteger alguns heróis de suporte. E Tatsumaki dizia: se não puderem se proteger sozinhos, podem pelo menos voltar para a base. Não faz sentido continuarem aqui. Assim vocês só vão me atrapalhar. Máscara Doce concorda com as palavras de Tatsumaki. O dever deles é ajudar e não atrapalhar, sem falar que deveriam saber muito bem que situações assim poderiam acontecer. Não me diga que estão com tanto medo que nem conseguem se mexer, se são mesmo heróis, então mostrem do que são capazes. Naquele momento Tatsumaki encarava o Olho Maligno e dizia: você reuniu apenas a energia do estrume para aumentar o seu próprio poder, mas parece que isso é tudo o que pode fazer. Desista de uma vez. O monstro então se pronuncia: a sua irmã também tem poderes psíquicos, não é mesmo? Então tive uma ótima ideia. Que tal se eu adicionar os olhos dela à minha coleção? Esse sim será um experimento interessante. Tatsumaki fica totalmente séria. Certo, me deixe te ensinar uma coisa. Isso é o que acontece com quem ousa me enfrentar. A heroína nesse momento é envolta em um casulo de energia e o monstro maligno faz levitar pedaços de casas, prédios e até mesmo carros ao redor de Tatsumaki. Um grande tornado começa a se formar nos céus. Aquela era a batalha psíquica entre Olho Maligno e Tornado do Terror. Enquanto isso, os heróis de suporte começavam a enfrentar os demais monstros que atacavam. Eles não parecem grande coisa. Vamos acabar com todos os heróis. O herói classe A Tranças Gêmeas derruba um dos monstros e diz: não nos subestime, nós sabemos nos defender. Naquele momento ele utiliza o loop da morte e derrota vários monstros. O malabarismo dessas armas ocultas não vai parar até que o coração do inimigo pare de bater. Não importa quantas vezes role os dados, o resultado sempre será a morte. Nessa hora vemos o monstro Sniper tentando acertar o Tranças Gêmeas. Agora é minha chance de uma distância segura. Eu vou acertá-los um por um. O projétil monstruoso é atirado, porém uma bala super veloz e precisa o destrói ao meio. Aquele era o Homem Tiro Maravilha, com sua pontaria perfeita. Os monstros tentam atacá-lo, porém Tiro Maravilha acerta uma bala na cabeça de cada um. Acham mesmo que eu não sei lutar a curta distância? O herói salta desviando do ataque dos inimigos e atirando ao mesmo tempo, destruindo assim vários monstros naquela batalha. Os demais heróis ficam impressionados, porém de repente Tiro Maravilha corre e se esconde atrás de Puri Prisoner. Ao que parece, sua arma tinha travado. Quando isso acontece, ele fica indefeso. Não perca o próximo episódio de One Punch Man aqui no canal. E no mais, obrigado por assistir esse vídeo até o final. E até a próxima.